Oi, continuando o livro dos médiuns, capítulo 16, como eu disse, ele é extenso, mas vamos ver assim, 2 vezes agora a gente termina. Vocês procuram, eu estou escrevendo assim, esse seria o 12º vídeo, que é para vocês não se cansarem. E dá joinha para ficar feliz, tá bom? Olha, como eu já disse, tem médiuns de várias espécies, muito mesmo. Aqui, ó, vamos ver 193, terceiro. Conforme o gênero e a especialidade das comunicações, podemos falar de diversos tipos de médiuns. Os médiuns versejadores, bem diverso, eles obtêm mais facilmente do que os outros comunicações em versos, bastante comum para os maus versos, e são mais raros para os bons. Os médiuns poéticos, sem ser versejadores, não falam em versos, as comunicações que recebem têm algo de sutil, de sentimental, nada que mostre rudeza. Eles são mais do que qualquer outro próprios para a expressão dos sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago e seria inútil pedir-lhe ideias precisas. Eles são bastante comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm geralmente um caráter de nitidez e precisão que se presta muito aos detalhes circunstanciais, às informações exatas. São bastante raros. Os médiuns literários não possuem nem o que há de vago nos médiuns poéticos, nem a precisão dos médiuns positivos, mas dissertam com desembaraço. Seu estilo é correto, elegante, de um escritor, e muitas vezes de uma notável facilidade de falar, de escrever. Os médiuns incorretos podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade inatacável, mas seu estilo, o estilo do médium, é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que nesse caso não é para espírito um bom instrumento. O espírito dá pouca importância a isso. Para ele, o pensamento é a coisa mais essencial e vos deixa livre para dar-lhe a forma que convenha. O mesmo já não acontece com as ideias falsas e lógicas que uma comunicação pode conter. Elas sempre dão um indício de inferioridade do espírito que se manifesta. Tem também os médiuns historiadores, aqueles que têm uma aptidão especial para relatos históricos. Essa faculdade, assim como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, pois vemos pessoas sem instrução e até mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de seu alcance. Variedade rara. Médiuns científicos. Nós não dizemos sábios, porque muitos podem ser muito ignorantes, mas apesar disso, mostram-se mais especialmente apropriados às comunicações relativas às ciências. Médiuns receitistas. Sua qualidade de servir mais facilmente de intérprete aos espíritos para as prescrições médicas. Não devemos confundi-lo com os médiuns curadores, porque eles não fazem nada mais do que transmitir o pensamento do espírito e não exercem por si mesma nenhuma influência. Eles são bastante comuns, os receitistas. Os médiuns religiosos, mais outro. Recebem mais especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões de religião, independentemente de suas crenças ou de seus hábitos. Os médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões da moral e da alta filosofia. São bastante comuns para as questões da moral. Todas essas nuances, essas variedades,
são variedades de aptidões dos bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, históricas, médicas ou outras, fora da sua capacidade atual, ficais certos de que eles possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que esses conhecimentos permaneceram neles no estado latente e fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Que interessante, né? Então, um médico, com conhecimento científico, de médico, por exemplo, pode ter sido médico na existência anterior, porque tem esse material no cérebro que o espírito precisa para se manifestar, para atuar, para comunicar. São esses elementos, o material cerebral, que facilita ao espírito o caminho para comunicar suas próprias ideias, pois esses médios são para ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que um que não tem esse material, tá bom? Quem falou isso foi Erasto. Os médios de comunicações triviais e obscenos. Essas palavras indicam o gênero de comunicação que certos médios recebem habitualmente, a natureza do espírito que as dão. Qualquer pessoa que estudou o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que há espíritos cuja perversidade é igual à dos homens. Vamos ver. Mais depravados e que se comprazem, têm prazer em exprimir seus pensamentos nos termos mais grosseiros. Aí ele vê aquela oportunidade de comunicar. Compreendemos que esses médiuns têm o desejo de se ver livre dessas preferências e que desejam ser como os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Seria preciso uma estranha aberração de ideia, uma total falta de bom senso, para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por bons espíritos, né? 194. Conforme as qualidades físicas do médium. O médium calmo, eles sempre escrevem com uma certa lentidão e sem a menor agitação. O médium veloz, escreve com uma rapidez maior do que poderia fazer por vontade. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez de um relâmpago. Pode-se dizer que há neles uma superabundância de fluido, que lhes permite identificar-se instantaneamente com o espírito. Essa qualidade tem algumas vezes seu inconveniente. A rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida por outra pessoa que não o médium. É tão rápido, né? Ela é de fato bastante fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Os médiuns convulsivos agora. Eles ficam em estado de sobreexcitação, quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo fica agitado, num tremor impossível de dominar. A causa primeira está, sem dúvida, no organismo, mas também depende da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os espíritos bons e benevolentes sempre causam uma impressão doce e agradável. Os maus, pelo contrário, causam uma impressão desagradável. Esses médios convulsivos só raramente devem exercitar a sua faculdade mediúnica. O uso muito frequente pode lhes afetar o sistema nervoso. 195. Conforme as qualidades morais do médium. A gente olhou sobre o físico, em qualidades físicas. Agora, qualidades morais. Nós as mencionamos sumariamente de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nesse livro. A influência moral dos médiuns, obsessão e identidade dos espíritos, respectivamente outras, para os quais chamamos a atenção em particular. Veremos a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer quanto à segurança
das comunicações e que são as que podemos, com razão, considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Vamos ver como é o médium imperfeito. Os médiuns obsediados é os que não podem se desligar dos espíritos inoportunos e enganadores, mas não enganam a si próprios. Médiuns fascinados são iludidos por espíritos enganadores e se iludem em relação à natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados sofrem uma dominação moral e frequentemente material por causa de parte de maus espíritos. Médiuns indiferentes. Médiuns indiferentes não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modifiquem em nada sua conduta nem seus hábitos. Ele é imperfeito e não modifica. O médium leviano não leva a sério as suas faculdades e só se servem delas para divertimento ou coisas fúteis. Médiuns presunçosos têm a pretensão de se acharem os únicos em comunicação só com espíritos superiores. Presunção. Eles acreditam ser infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo aquilo que não vem deles. É a pessoa. O médium é um encarnado, né? Então tem todos os defeitos da pessoa moral. Qualidade moral, né? Médiuns orgulhosos. Os que se envaidecem das comunicações que recebem, acreditam não ter nada a aprender com o espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente da parte dos espíritos. Eles não se contentam com as faculdades que têm, eles querem outras. Médiuns suscetíveis. É uma variedade dos médiuns orgulhosos, melindram-se com as críticas que se possam fazer às suas comunicações, aborrecem-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado. E não admitem sobre isso opiniões. Que difícil, né? Geralmente tomam aversão às pessoas que não os aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não podem se impor e dominar. Deixar que se vão pavonear em outros lugares e procurar ouvidos mais complacentes ou que se isolem. As reuniões que não têm sua presença, nada perdem. Erasto que diz isso. Vamos fazer mais um pouquinho. Médium mercenário. Os que exploram sua faculdade. Médiuns ambiciosos. Os que, embora não coloquem preço na sua faculdade, esperam tirar dela alguma vantagem. Médiuns de má fé. É que, tendo algumas faculdades, fingem outras que não têm, para se dar importância. Não podemos dar o título de médium às pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, produzem apenas fenômenos falsos por meio de charlatanice. E os médiuns egoístas? É os que se servem de sua faculdade apenas para uso pessoal e guardam para si as comunicações que recebem. Tão importante que é, né? Receber uma comunicação e entregar para a pessoa. Não, ele guarda para si. Esse é o médium egoísta. O médium invejoso é os que veem com despeito outros médiuns mais apreciados e que são superiores a ele. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. Vamos ver, nós vimos os maus médiuns, os médiuns imperfeitos. Vamos ver os bons médiuns? São médiuns sérios, os que se servem de sua faculdade apenas para o bem, para coisas verdadeiramente úteis. Acreditam profanar
utilizando-se delas para satisfação de curiosos e indiferentes, ou para futilidade. Uma reuniãozinha, nada. Os médiuns modestos. Opa, pus a mão em mim à toa, nem eu tenho a mediunidade que eu não sei ainda. O médium modesto. Os que não atribuem a si nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam, consideram-se estranhos a elas e não se julgam isentos de receber uma mentira. Longe de evitar as opiniões desinteressadas, eles as solicitam. Os médiuns devotados compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão para cumprir e deve, quando for necessário, sacrificar seus gostos, hábitos, prazeres, tempo, até mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Uma pessoa altruísta. Um médium seguro. Além da facilidade de execução, eles merecem mais confiança por seu próprio caráter e pela natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são menos expostos a enganos. Veremos mais tarde que essa segurança não depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se nomeiam. Vamos ver o que diz Erasto. É incontestável, bem o sentis, que mostrando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isso suscitará contrariedade, até mesmo animosidade em alguns. Mas o que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais. E o médium que levasse a mal essas reflexões provaria apenas uma coisa, que não é bom médium. Ou seja, que é assistido por maus espíritos. De resto, como já disse, tudo isso será passageiro. E os maus médiuns que abusam ou usam mal suas faculdades sofrerão tristes consequências, conforme já aconteceu com alguns. Eles aprenderão a duras custas o que dá a usar em proveito de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhe deu apenas para o adiantamento moral deles. Se não puderdes reconduzi-los ao bom caminho, lamentai-vos, porque posso dizer, Deus os reprova. Isso foi o que Erasto disse. Vamos ver Sócrates, o que o Sócrates falou. Esse quadro, a diferença de bons e maus espíritos, é de grande importância, não apenas para os médiuns sinceros que procuraram de boa fé, ao lê-lo, preservar-se dos perigos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deveria estar constantemente sob a vista de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita do qual é o complemento. Esses dois quadros, bom e mau, resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que acreditais, para fazer entrar o espiritismo no verdadeiro caminho. Sócrates também ditou para a gente, ajudou também a escrever o item 198. Todas essas variedades mediúnicas apresentam graus infinitos em sua intensidade. Algumas constituem, propriamente falando, apenas nuances, tipos, mas nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. É de se compreender que é muito raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente restrita a um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter diversas aptidões, mas sempre há uma que domina, que sobressai. E é a essa que deve se aplicar, se for útil. É um erro grave querer forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso desenvolver as que se possua em germe, em semente. Porém, procurar outras é de início perda de tempo e, em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza as que se é dotado. Quando existe o princípio, agora Sócrates fala, quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, essa se manifesta por sinais inequívocos.
Limitando-se à sua especialidade, o médium pode tornar-se excelente e obter coisas grandes e belas. Ao ocupar-se de tudo, aquele faz tudo, o eletricista, encanador, pedreiro, tudo, ele não é bom em tudo. Uma pessoa deve se dedicar a ser melhor em uma coisa. Ele pode saber de tudo, mas que ele seja excelente, uma já é de bom tamanho, né? Então, se ele se ocupar de tudo, ele não vai obter nada de bom. Notai de passagem que o desejo de ampliar indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons espíritos abandonam sempre os presunçosos, que se tornam assim joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro ver médios não se contentarem com os dons que receberam e aspirarem por amor próprio ou ambição, faculdades excepcionais, capazes de os tornar famosos. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa dos médios seguros. Nós já vamos terminar o capítulo 16, que foi longo. 199. O estudo da especialidade dos médios é necessário, não apenas para eles, mas ainda mais para o evocador. Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher o médium mais apto. Dirigir-se ao primeiro que apareça é expor-se a respostas incompletas ou errôneas. Façamos uma comparação com fatos comuns. Não confiaríamos uma redação, até mesmo uma simples cópia, ao primeiro que aparecesse só porque sabe escrever. Um músico quer que seja executado um trecho de um canto de sua autoria. Ele tem à sua disposição diversos cantores. Quem que ele vai escolher? Ele não vai tomar qualquer um por acaso. Ele escolherá para ser seu intérprete aquele cuja voz, expressão e todas as qualidades correspondem em uma palavra à natureza do trecho musical. Os espíritos fazem o mesmo em relação aos médiuns. E devemos fazer o mesmo em relação aos espíritos. Deve ser uma comunicação bilateral. Se você é boa pessoa, você deve atrair bons espíritos. Se os seus pensamentos são ruins ou frequenta lugares mal frequentados, vai ter companhia de maus espíritos. E todo mundo tem mediunidade, né? Só não sabe, talvez a gente não sabe qual. É preciso, além disso, notar que as distinções que a mediunidade apresenta, e às quais poderíamos ainda acrescentar mais, nem sempre estão relacionadas com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium, então, tem isso e tem aquilo. Não pode levar tudo pelo ser radical. Tem que ser maleável. Não radical, como eu disse. Se você é bom, vai receber bons. Se você for, então, tem que ser maleável. E lembra que o espiritismo é a fé raciocinada. Porque, olha aqui, é preciso, além disso, notar que as distinções que a mediunidade apresenta, as quais poderíamos apresentar a outras, nem sempre estão relacionadas com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, até mesmo severas, e vice-versa. Isso é ainda uma prova evidente de que ele age sob o impulso de uma influência estranha. É que o médium age sob o impulso de uma influência que não é dele. Voltaremos a esse assunto no outro capítulo que fala da influência moral do médium. Não se esqueça de fazer joinha no meu vídeo para me ver feliz, alegre, jovial.